guardo muito mais a voz da pessoa por hábito de ouvir rádio. Sim. Que... Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto de Encontro. Hoje com a participação do vereador Beto Canguçu, da senhora Maria Aparecida dos Santos, da senhora Áurea Moretti. Vamos falar da Comissão da Verdade. Vamos especular isso sobre essa triste história que o Brasil viveu após a Revolução de 1964. Vereador Beto Canguçu, o senhor tem um projeto para instalar a Comissão da Verdade na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Como é que está o trâmite disso? Obrigado pela presença. Obrigado, senhor Luciano. Um prazer mais uma vez estar aqui. Queria agradecer a participação, a presença da Cidinha e da Áurea, que atenderam o nosso convite para debatermos esse tema importante, que é a possibilidade da instalação de uma Comissão da Verdade aqui em Ribeirão Preto. Esse ano nós estamos comemorando 50 anos do golpe civil-militar que se deu no Brasil em 64, né? Fazer uma correção, quando se fala em revolução, o que houve no Brasil em 64 foi um golpe militar com apoio civil. E esse ano, ao comemorar 50 anos, vem à tona todo esse período triste da história política brasileira. E a questão da Comissão da Verdade, mais uma vez, ela se apresenta como uma possibilidade de você trazer à tona os fatos que ocorreram naquele período. E a Comissão da Verdade, ela tem essa importância de não deixar que essa memória se apague, né? Quando foi instalada a Comissão da Verdade a nível nacional pela presidenta Dilma, a ideia foi que, se a gente quer viver numa democracia, e nós temos que preservar o nosso sistema democrático, a gente tem que conhecer a nossa história. Conhecer, valorizar as pessoas que lutaram pela democracia e trazer à memória, que significa não deixar cair no esquecimento todas as atrocidades cometidas pelo regime e pelo Estado brasileiro naquela época, comandado pelos militares. Então, Ribeirão Preto hoje se debruça nessa questão, se há ou não a possibilidade, a viabilidade de criar uma Comissão da Verdade em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto teve uma história muito rica nesse período de participação de diversos militantes na causa da luta pela redemocratização. Então, a importância de discutir e implantar uma Comissão da Verdade é para não deixar se perder esta memória, né? Infelizmente, muitos protagonistas desta história já não estão mais vivos entre nós, mas é importante que a memória deles, né, fosse resgatada e que Ribeirão Preto, principalmente os jovens, conhecesse um pouco dessa história triste que nós vivenciamos no Brasil e passem a valorizar cada vez mais a democracia. Então, a Comissão da Verdade ela vem um pouco nesse sentido. A Maria Aparecida, a Cidinha, como é popularmente conhecida, sofreu muito com o militarismo no Brasil. Foi perseguição muito grande. Qual a importância dessa Comissão da Verdade para você, Cidinha? Obrigado pela presença. De nada. A Comissão da Verdade, assim, eu vejo como um instrumento para poder resgatar essa história, né, onde você vai estudar esse período e buscar esses elementos, tanto os elementos que lutaram contra o golpe civil-militar, quanto os elementos que sustentaram o golpe civil-militar em Ribeirão Preto. E todos eles têm nome, né? Todos nós temos nomes, eles também têm nome, porque senão fica uma história de vitimizados, só nós. E acaba se tornando uma coisa de vitimizados, e não pode ser dessa maneira. Nós tínhamos uma proposta, nós não entramos nisso assim, aleatoriamente, de alegre, nós tínhamos uma proposta, né? Era uma coisa séria, ninguém estava brincando com um governo que se estabelece no país e vem já planejado para durar o tempo que durou, que não foi pouco, né? Foi uma das ditaduras mais longas da América Latina. Então, eu acho que nós temos que pensar como fazer para fazer uma coisa bem feita, ter material suficiente para poder comprovar, ter relatórios
com comprovação documental, tanto um documento oral quanto documentos escritos, né, buscar isso, o que não é muito fácil, né, de achar todas essas coisas. Tem que pesquisar em jornais, tem que pesquisar nos arquivos, né? Então eu acho isso muito importante que se faça. Se for fazer uma comissão que venha resgatar tudo isso de maneira mais completa possível. Recebo também a senhora Áurea Moretti, que também participou ativamente, né, e conhece vários companheiros daquela época que já não estão entre nós e outros que estão entre nós, que sofreram uma barbaridade. Qual a sua posição? Obrigado pela presença. Obrigado a vocês que hoje, né, recebem a gente, e porque é uma coisa muito importante a instalação da Comissão Municipal da Verdade, mas que também abrange a região, porque muitos companheiros eram, como a FAU, Força Armada de Libertação Nacional, era o Vanderlei Caixe que dirigia, era nosso mentor, né? Ele já faleceu, mas na nossa memória a gente vai contar tudo que aconteceu. E, na verdade, a repressão começa em 1964, com o golpe militar. Então, quem que era? O Dr. Luiz Carlos Raia, que era um democrata, tá? Não era comunista, aliás, era um espírita também, foi preso. O Said Salá e muitos outros, né, Cidinha? De pessoas. Começando em 64, Ribeirão já estava pagando o preço da luta pela democracia, né? Ficaram, parece que 45 dias no quartel, né? Depois foram soltos, tem médica, como a doutora Ona, a Brasilina, e muita gente que a gente pode fazer o levantamento, né? E resgatar essas pessoas. Agora, depois, foi ao longo do tempo, né, Cidinha? A gente sempre foi junto nas passeatas, nós duas. Né? Então, ao longo do tempo, a gente mobilizava os estudantes, vou falar rápido, mobilizava os estudantes, né? Centenas, milhares nas ruas, e vinha o batalhão de Pirassununga para ajudar a bater na gente, porque só o pessoal daqui não dava. Agora, quando chega 1969, né, aí foi prisão, tortura no quartel, na delegacia de polícia, e as pessoas que foram responsáveis, que estejam vivas ou não, têm que ser registradas para a história, né? Porque a nossa luta é para que nunca mais retorne esse tempo. O vereador, eu estava, a Cidinha falou, a dona Áurea falou também, eu estava pensando, os arquivos da imprensa, acho que não vão poder colaborar muito, mesmo porque naquela época tinha censura e não podia sair. Mas nós temos arquivos vivos ainda, ícones da imprensa ribeirão-pretana, né, que poderão colaborar muito com a Comissão da Verdade, com grandes histórias que foram censurados dentro dos estúdios das emissoras de rádio, dentro das redações dos jornais, né, dentro dos estúdios de televisão, eles foram censurados, né, e podem contar essa história, e tem muita gente que foi perseguida nisso. Exatamente, eu acho que você coloca uma questão importante, Luciano. Eu acho que a Comissão da Verdade ela é de uma importância fundamental para o resgate da história desse período do país, né? Agora, nós temos que entender que a Comissão da Verdade, para de fato ela se tornar essa referência, ela tem que se aprofundar e querer se aprofundar na discussão desta história, né? Acho importante quando a Cidinha coloca, primeiro que esse período, as pessoas que se envolveram nesse período, elas tinham projetos de país, tá certo? E lutaram
se colocaram na luta em prol desse projeto. Tá? Então é importante que as pessoas entendam que esse período não foi um período de oba-oba, de festa, foi um período onde se discutia um projeto de país, onde você tinha, de um lado, a juventude que queriam a soberania, um país democrático, liberdades democráticas, reformas de base importantes que tinham que ser feitas, e do outro lado os militares que sufocaram com a repressão toda este ideal, né? Agora, é importante que a gente entenda que a história ela é feita de personagens, com nome, CPF, sem dúvida, tá certo? E militância. E militância. Então, hoje até esse mês é um mês que se comemora o 50 anos do golpe militar civil no Brasil. Até os meios de comunicação em Ribeirão Preto fizeram reportagens cobrando que Ribeirão Preto tem uma comissão da verdade. Eu acho que a própria imprensa pode e deverá colaborar com esta comissão na medida em que ela ofereça os seus arquivos para a comissão da verdade. É importante que a gente tenha também clareza de que as pessoas tenham que vir a público, se for instalada a comissão da verdade. Ô vereador, só um minutinho, o senhor pega aquele microfone que deu um probleminha na sua bateria, esse microfone, o senhor vai dividir com a Áurea. Com a Áurea, isso. Podemos continuar? Vamos continuar. Então, eu estava dizendo que a importância da Comissão da Verdade é que a gente tenha testemunho e a participação dos diversos setores da sociedade que venha contribuir com a elucidação desses fatos. E acho importante que a Cidinha coloca que os personagens desses fatos têm nome. Então é importante que a Comissão da Verdade se debruce, tenha uma estrutura para isso. Não é fácil. Eu acho que a gente não deve apenas montar uma Comissão da Verdade para dizer que Ribeirão Preto tem uma Comissão da Verdade. Tá certo? E nem fazer da Comissão da Verdade um momento de catarse sobre o acontecido ou de depoimento de pessoas envolvidas, mas uma preocupação em realmente resgatar essa história, colocando o nome das pessoas envolvidas. E para isso tem que investigar, para isso tem que se aprofundar, tem que pesquisar. Porque é difícil se a gente não tiver o apoio da sociedade na busca destas informações. E aí você estava dizendo da imprensa, apesar de toda a censura, eu acho que a imprensa pode e poderá colaborar com a Comissão da Verdade, se for criada aqui em Ribeirão Preto. Eu espero que seja, né? O projeto já está na casa, vamos discutir a aprovação dele, vamos criar os consensos necessários, vamos discutir com a presidência da casa a estruturação dessa comissão, porque, volto a dizer, a Comissão da Verdade tem uma importância fundamental no resgate deste período histórico. Desde que nós consigamos modelar a comissão de tal modo que a gente tenha um trabalho sério que vise realmente buscar tudo aquilo que aconteceu através de depoimentos, de pesquisas, e onde os fatos têm que ser revelados, né? Os personagens têm nome. Então, volto a dizer, se nós vivemos no Brasil um golpe civil-militar, é importante que se frise isso, porque o golpe não foi só militar. Não teria golpe militar se os militares não tivessem o apoio da sociedade civil, parte importante da sociedade civil. Teve empresários que financiou o golpe, financiou o centro de tortura, teve a imprensa apoiou o golpe. Hoje tem meios de comunicação, jornais, televisões que estão fazendo meia-culpa 50 anos depois, antes tarde do que nunca, mas na época apoiaram a ditadura militar. Claro. Então é importante que tudo isso venha à tona. Então nós não queremos apenas fazer da Comissão da Verdade um momento de depoimentos, de lembrar todos aqueles que foram torturados, que foram mortos, que foram exilados do país, mas nós queremos trazer à tona a clareza deste momento histórico. Quem foram os personagens que participaram desse episódio? Os militares, os civis, quem financiou o golpe, quais foram os veículos que apoiaram a ditadura, quais foram os veículos que foram contra a ditadura. Então eu penso que a Comissão da Verdade tem importância se a gente conseguir entender o contexto geral do momento histórico que vivemos naquele período. Cabe lembrar ao espectador que naquela época nós vivíamos o auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E o golpe foi patrocinado pelos americanos, que eles tinham medo do crescimento do Brasil. Essa é a grande verdade. E os grandes empresários brasileiros entraram na onda porque eram cacifados por eles. Tá certo? E foram mentores do golpe. Porque, quem não sabe, o Brasil tem uma extensão territorial como um continente. Tá certo? Então, eles tentaram frear o crescimento brasileiro, né? Então, essa é um ponto-chave que nós temos que tocar. Não é verdade? Vamos lá, Cidinha, pode falar. Não, tem um microfone. Tá bom?
Tá, pode falar. Tá. Pois é, você tocou num ponto fundamental. Nós temos que lembrar, por exemplo, que o golpe de 64, ele não foi de repente, simplesmente um ato mecânico de virar uma chave. Ele vem sendo preparado desde a década de 50, né, com tentativas de golpe, o impedimento do JK, do Juscelino Kubitschek. Depois, novamente, tem 2 eventos históricos importantes, quase não são lembrados, que é Aragarças e Jacareacanga, né, a tentativa de não deixar a coisa funcionar democraticamente. Depois tem a tentativa de golpe, sim, em 61, com a renúncia do Jânio Quadros, de não deixar o Jango Goulart eleito com 82% da população brasileira, porque o vice era escolhido diretamente, na época, de assumir a presidência da República. Que em 1961, por exemplo, foi dado foi dado personalidade legal para 2 entidades, o IPES e o IBAD. O IPES é um Instituto de Pesquisas de Estudos Sociais e o IBAD é um Instituto de Ação Democrática. O dinheiro que vinha dos Estados Unidos vinha para essas entidades. E aí políticos foram corrompidos, empresários receberam dinheiros, né, muitos dólares, militares foram corrompidos, quer dizer, não foi somente os militares. A sociedade civil, os segmentos dela, seguia essa orientação. Então chega o momento de 64, que foi um momento propício para que eles dessem esse golpe. E o golpe começa dentro de Washington, por quê? A gente não pode esquecer que tinha um adido militar aqui no Brasil chamado Vernon Walters, que falava um português claríssimo e que era amigo do Castelo Branco, que conheceu o Castelo no combate da guerra, na Segunda Guerra Mundial, né, com os aliados. E não podemos esquecer do papel fundamental de Lincoln Gordon na organização desse golpe. Né? Então, nós temos que buscar tudo isso, essa origem histórica, como começou. Não caiu do céu como um raio, né, em céu azul, como se diz, e todo mundo no dia seguinte estava espantado, assustado, atônito. É uma coisa que veio sendo muito bem preparada. Então, tudo isso faz parte da Comissão da Verdade. Então, por isso que demanda mais pesquisas, demanda coisas bem feitas, né? A gente buscar todo esse material, todo esse instrumental de documentos, seja ele, como você disse, com depoimentos orais do que aconteceu dentro das redações de jornais, que era proibido falar, que sabe, é importantíssimo o papel dos jornalistas nessa comissão, porque vão poder colocar o que era impossível e como a gente tem que pesquisar nos jornais o pouco que saía. Nós temos funcionários, e eu fiz um quadro Memória da Câmara Municipal, que relatam o que a Câmara Municipal sofreu na ditadura na época, com invasão dentro de plenário, com vereadores tendo que fugir, tá certo? Então nós temos funcionários aposentados, né, que estão aí, que podem dar esse depoimento e corroborar muito com essa Comissão da Verdade, contando a história da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, da perseguição por parte do autoritarismo. Isso mesmo, que essa comissão ela tem que ser bem abrangente. Bem ampla, bem ela ampla. Não é o objeto dela não vai ser somente aqueles que foram presos. Nós vamos ter que buscar todos esses casos, todas essas, né? Porque as pessoas, alguns foram presos, né, dona Áurea, e sofreram com tortura, sofreram com várias coisas, mas as pessoas que ficaram do lado de fora sofriam também, claro, porque não tinham, era tolhida a liberdade de ir e vir. É evidente. É uma situação complicada, não é? É isso mesmo. Porque senão é aquilo que eu te falei, vira vitimização, porque só acontece de colocar só os presos, aqueles que estiveram presos e sofreram torturas. Não, a tortura não é só física, não é só física. Ela é uma opressão. O que é a opressão de um regime ditatorial como
você disse, não podia sair depois das 10h30, era um estado de sítio, Estado de branco, sítio. mas era um estado de sítio. Aqui em Ribeirão Preto também deve ter acontecido isso. Deve não, aconteceu. Aconteceu no Brasil todo. Sabe, porque aconteceu no Brasil todo, né? Porque eu ainda transitava em 75 pela rua, ainda vinha da faculdade, chegava em casa, não tinha aquele policiamento que teve no início. Mas a gente era vigiado, sim, 24 horas por dia, né? Não podíamos nos encontrar em turma. E não pode Se encontrava esquecer, numa turma, a polícia já vinha, já solvia. Você veja a militarização que se deu na sociedade brasileira. Em todos os órgãos você encontra o sinal de militares ocupando cargos, porque A instituição Polícia Militar foi criada nessa época. foi criada Nós nessa tínhamos época. na época a Guarda Civil, É. não é isso? Era gente boa, que orientava a população, né? E que depois pode até ter se envolvido também na repressão. Mas era uma entidade pacifista. A Guarda Civil, na verdade, quando sai a nova Constituição Brasileira em 1967, antes disso, alguns decretos que eu não tenho aqui de cabeça, eu sei que aconteceu, então 380, qualquer coisa assim, mas não importa o número, é só buscar esse dado histórico. O Brasil vai se militarizando, a Constituição de 67 já começa a prever isso. Em 69, sai uma Lei de Segurança Nacional, em 67, revogando a de 1953. Então você vai vendo que essa Lei de Segurança Nacional, ela já traz dentro dela os artigos mais repressivos do que existia na anterior, e ela vai se aperfeiçoando, e a Polícia Militar, mesmo, ela deixa de ser força pública e passa a ser Polícia Militar, através de decreto presidencial. A coisa vai militarizando de uma tal forma que, em 1969, eu estava em São Paulo, quando saiu um decreto do presidente da República, transformando todas as polícias militares, aliás, todos os secretários de segurança dos estados, o cargo teria que ser ocupado por um militar, né? Então, Eli Lopes Meireles, ele era civil. Só que depois desse decreto, quem assume o lugar é o Viana Mug, um militar. E assim foi em todo o país. Então eles coordenaram de tal forma que não podia ter erro. Tinha que ser uma coisa muito bem coordenada. E a Polícia Militar, ela passa a ser, e todas as polícias militares passam a ser um braço auxiliar das Forças Armadas. Um braço auxiliar não, ela chama de Força Auxiliar. E parece que ela ficou permanente, porque até hoje ela é usada dessa forma, né? E as guardas municipais que ela tocou, ela foi incorporada na Polícia Militar. Isso. Áurea, você tem algumas experiências de luta marcada na época. Você tem um fato que você pode relatar para o telespectador da TV Câmara? Olha, a gente começou no movimento estudantil, né? Quando veio o golpe de 64, é que nós acordamos para a realidade do que estava acontecendo no Brasil. E com o tempo a gente foi formando a nossa organização, que era a FAO, Forças Armadas de Libertação Nacional, a gente atuava em toda a região, né? E aí, então, começa a perseguição mesmo, né? Então, 69, nós caímos. E a gente foi violentamente torturados no quartel de Ribeirão, passando pela delegacia de polícia, né? Então a gente tem os nomes daqueles que torturavam, que espancavam, que não é o momento da gente falar, mas vem a Operação Bandeirantes de São Paulo, né? Pessoal já bem mais violento nesse dia e muito preparado para a repressão. E foi aí que teve assim, um fato importante até hoje, que foi a prisão da irmã Maurina Borges da Silveira, né? E que não era
do nosso grupo, nada, e a gente quer esclarecer muito bem. Agora, os 2 irmãos dela estão escrevendo um livro e eu estou participando também, para a gente resgatar uma história de uma freira que foi presa, foi torturada, sem nem ser de esquerda. Isso é o que dói na gente. A questão não era nem ser de esquerda, nem ser de direita. A questão era tolher a liberdade, não é, vereadora? Totalmente. Essa que é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Por exemplo, para você, vereador, para você ter uma ideia, eu tenho certeza que eu estou vivo hoje graças a Dom Paulo Evaristo Arnes, que abriu as portas da catedral para a gente fugir da polícia. Né? Isso em 1976. E aqui também nós tivemos o Dom Felício, né, que foi arcebispo de Ribeirão Preto, que teve um papel importante também nesse episódio, primeiro ao abrigar estudantes também dentro da Catedral de São Sebastião, aqui em Ribeirão Preto, que estava manifestando contra os militares. Aliás, diga-se de passagem, olha, naquela época as pessoas se manifestavam sem máscara, né, com o rosto aberto, com o rosto claro, sem máscara, sem ocultar. Os estudantes punham a cara nas manifestações, porque a legitimidade da reivindicação era aquilo que sustentava a manifestação. Então, o Dom Felício Ribeirão Preto teve um papel fundamental também, assim como o Dom Paulo Evaristo Arnes, e ele teve um ato também histórico, foi a excomunhão dos 2 delegados aqui que praticaram, aí efetuaram a prisão e torturaram diversos militantes, dentre eles a história da Madre Maurina aqui em Ribeirão Preto. Agora, é isso que é importante, Luciano. Eu acho que essa mensagem que eu penso que a Comissão da Verdade pode trazer para o Brasil, e Ribeirão Preto particularmente, para a cidade de Ribeirão Preto, aos jovens de hoje em dia. Nós temos que resgatar este período histórico e dizer que se hoje nós temos liberdade para manifestar, mesmo aqueles que se manifestam encapuzados ou de cara tapada, é porque em algum momento deste país lutou-se pela democracia. E hoje me entristece muito quando a gente vê pela internet, agora dia 22 de março, houve uma tentativa frustrada, felizmente, né, de reviver uma marcha da família com Deus pela liberdade, que felizmente foi um fiasco, né? Acho que cabia tudo numa Kombi em São Paulo, os manifestantes. Mas pessoas pelas redes sociais defendendo a volta dos militares ao poder. Porque hoje nós vivemos um país onde há corrupção, onde há desorganização, e que a solução para esses problemas é a volta dos militares. Né? Como se eles também não fossem responsáveis pelo estado em que nós vivemos hoje, sem dúvida, de corrupção na sociedade, como se eles não fossem responsáveis por patrocinar, digamos, esta doença existente hoje na classe política, como se eles também não fossem responsáveis por tudo de mal que aconteceu nesse país nos últimos 21 anos. Então, eu acho que defender a volta dos militares, eu acho que é de um desconhecimento, de uma ignorância da história, do que representou os militares no poder, tremenda. Então, eu acho que trabalhos como o da Comissão da Verdade, trabalhos feitos por entidades, por igrejas, sindicatos, eu acho que são fundamentais para que as pessoas possam ter a visão clara do que significa um país sem democracia, sem liberdade de manifestação, sem liberdade de sindicalização. Também há que se contar a história dos trabalhadores, e Ribeirão Preto teve um papel fundamental na construção e na luta contra a ditadura militar. Então, eu acho que o momento da Comissão da Verdade é de você trazer à tona toda essa discussão, relembrar os episódios, os fatos históricos, contar esses fatos, nomear os protagonistas, tanto de um lado como de outro, para que a gente nunca perca essa memória e que isso fique como um exemplo, uma lição para o futuro e principalmente para os jovens hoje em dia. Olha, a democracia é uma coisa que a gente tem que zelar com muito cuidado, a gente tem que lutar com todas as nossas forças para garantir a democracia, porque a democracia permite até a crítica ao sistema atual, ao governo atual, seja ele de que partido for. Ele permite a crítica à participação da imprensa, ele permite a crítica à igreja, ele permite a crítica aos sindicatos. Viver numa sociedade, num regime onde não se critica
Isso é o pior dos mundos. Então, a democracia, há quem fala que não é um regime perfeito, mas é o melhor criado até hoje, porque pelo menos ela permite que a gente discuta aqui como estamos fazendo. Preserva a liberdade do ser humano. Exatamente. Essa que é a grande realidade. E outra coisa, quando eu vejo muitos artigos dizendo, nossa, mas naquela época não havia corrupção, era pior do que hoje. Era pior, tenho a certeza que era pior do que hoje. Porque era tudo censurado. E outra coisa, eu vi uma besteira uma vez dizendo, mas todos os presidentes na era militar morreram pobres. Podem ter morrido pobres, sim. Só que os filhotes da ditadura estão aí. Via fortunas e o império deles. Então não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque não adianta vir com essa conversa mole para boi dormir, porque a história está aí. Não vamos apagar a memória, não. Que eu digo a você, o regime democrático, ele é salutar para nós, para qualquer civilização, porque dá liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão, você tem que ter responsabilidade. Porque se você não está satisfeito com o sistema que você está vivendo, a culpa é sua, porque vota errado. Porque não se instrui, porque não estuda, porque não vai atrás de educação, não vai atrás de cultura, tá certo? Que a liberdade te dá todos esses direitos de você procurar o seu crescimento intelectual, para você projetar o seu futuro. Então, enquanto você vender teu voto, a situação vai ser essa. Não é isso, vereador? Exatamente. Eu acho que a democracia é um estágio que se permita. Obviamente, podemos aqui, e acho que temos que aprofundar o conceito de democracia. Nós ainda estamos longe de, no Brasil, viver uma democracia, né? Digamos que nós vivemos uma democracia política, né? Sem dúvida. Estamos tendo eleições a cada 2 anos, municipais e gerais. Vivemos uma democracia política no país. Sim. Agora, estamos longe de viver uma democracia social. Sem dúvida. Estamos longe de viver uma democracia econômica ainda, né? Acho que hoje as amarras são de outra natureza que não aquelas impostas pela força dos militares no que tange aos direitos civis e políticos. Mas, de qualquer maneira, nós estamos num processo de construção dessa democracia, né? Eu acho que a democracia política, os direitos civis são importantíssimos para que a gente lute por uma democracia social, né? Onde todos tenham condições de ter uma vida digna, né, Aura? É uma democracia econômica, onde o poder econômico ainda não seja o grande cabo eleitoral da política brasileira. Sem dúvida. Né? Então, hoje, a nossa classe política, o Congresso Nacional, as assembleias, as câmaras municipais, elas são reflexos também destas distorções existentes da nossa democracia. Agora, não é por isso que nós vamos começar a atacar a democracia. Atacar a democracia. Não, agora tem que fechar a Câmara. Melhorar lá. Tem que fechar a Câmara, porque a Câmara não é a Câmara do sonho dos ribeirão-pretanos. Temos que fechar o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional não é o Congresso do sonho dos brasileiros. Temos que fechar a Assembleia Legislativa, porque a Assembleia não é a Assembleia dos sonhos brasileiros. Não. Nós temos que lutar pela democracia, lutarmos para melhorar as nossas instituições. Melhorar o parlamento, melhorar o executivo, melhorar o judiciário. Nunca criminalizando a política, como muitas vezes a gente vê nos meios de comunicação, nessas movimentações, dizendo que política é um desastre, só trouxe problema para o Brasil. Não. Temos que melhorar a nossa representação política, a nossa política? Temos. Isso eu acho que é consenso. Ninguém pode advogar que vivemos uma situação onde a nossa representação política e as nossas instituições estão perfeitas e compostas por perfeição. Não existe perfeição. Agora, não podemos com isso advogar o fim das instituições, o fim do parlamento, o fim da imprensa, o fim do executivo, o controle do judiciário. Não. Democracia sempre total. Quero agradecer a presença da Cidinha, da Maria Aparecida dos Santos, da Áurea Moretti, do vereador Beto Canguçu e a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.